Bom dia, pessoal, como vocês estão? Passando aqui com esse vídeo tutorial, ajudando vocês a manipular o documento de planejamento das atividades do estágio em gestão escolar. Eu estou aqui na plataforma de estudante, tá? E aqui no tópico 1, nós temos os documentos necessários para essa primeira etapa do estágio. Vocês já visitaram a escola, certamente já pegaram as assinaturas, já anexaram via SIGA no sistema, e aqui vocês precisam de preencher esses documentos para que vocês possam dar início ao estágio, porque o estágio ele precisa de um projeto, e esses projetos eles vão ser executados a partir da escrita do plano de atividades. O plano de atividades, vocês vão poder perceber, como está aqui em Word, material editável, que ele tem alguns coloridos, tá? E vocês vão ter que editar apenas a parte em vermelho do documento. Então, tudo que estiver em vermelho, lembre-se que você precisa de colocar as informações que se pede. Nessa capa, pede o seu nome. Você vai ver que lá também na contracapa também pede o nome do estagiário, que no caso é vocês. E a gente já combinou de fazer esse trabalho em grupo, porém, o documento tem que ser preenchido apenas com o seu nome. Acho que isso já está bastante claro com todos vocês. Logo após, a gente tem a apresentação do estágio, que aqui pede o nome da escola, e aqui pede uma data. Que data é essa, professor? Para saber qual data é essa, vocês vão abrir aqui o cronograma de atividades, e vocês vão colocar a data de início das ações que começou no 14/2, até a última etapa, que é dia 6/4. Então, aqui vocês vão colocar no plano de atividades de vocês, de 14/2 a 6/4, as atividades de estágio, executada pelo acadêmico, coloca o seu nome. E aí, logo abaixo, tem aqui o preenchimento das atividades que você vai realizar. Visita a escola que vocês já fizeram, construção do plano de atividades, que é este documento, o estágio de atividades participativas, análise de documentos, e as atividades de secretaria, orientação escolar, reunião de pais e mestres, reunião de equipe pedagógica, tempos escolares. Não vou me prolongar nessas ações, que elas já foram ditas lá na aula do dia 24. E logo, vamos ter aqui mais uma parte em vermelho, que aqui são as suas informações, CPF, data de nascimento, nome, curso, enfim, todas as atividades que são pessoais. Logo após, a gente precisa preencher a justificativa. E a justificativa você deve escrever de forma sucinta. O que é sucinta? Uma forma breve. Coloquei aqui como exemplo para vocês. Como está em vermelho, esse é um texto que eu escrevi, então ele precisa ser modificado. Coloco aqui, o estágio curricular supervisionado é um espaço de aprendizagem no qual o acadêmico, sob a supervisão e orientação de um profissional habilitado, desenvolve em loco as atividades específicas da sua área profissional. Souza 2022, ou seja, Souza é um autor que escreveu essa frase aqui, ou pelo menos deu base para a escrita dessa frase. Só que Souza sou eu, tá, pessoal? Usei o meu sobrenome para mostrar para vocês como exemplo como se faz. Aqui eu falo de estágio curricular e aqui eu falo de estágio curricular em gestão escolar. Eu trago uma afirmação sobre isso. Estágio escolar, né, é um espaço em que o estudante de pedagogia poderá compreender como esse profissional atua, contribui no tempo escolar, etc. Coloco aqui mais um autor, Graciano 2002, que também é meu sobrenome, tá? Esses nomes aqui são fictícios, eu não escrevi isso. Eu só coloquei aqui como exemplo para vocês. Logo, vocês concluem nesse sentido, conhecer a gestão da escola passa a ser uma etapa importante na formação docente do licenciado em pedagogia, pois o mesmo atuará de forma direta nesses tempos e espaços escolares. Só isso. Quero que seja breve e sucinto realmente na produção dessa justificativa, pois vocês precisam de colocar o objetivo. O objetivo geral que eu coloquei: conhecer os espaços e momentos escolares de forma a compreender a atuação do pedagogo na unidade escolar. É um exemplo, tá, pessoal? Vocês não podem copiar essa frase, vocês precisam de adequar o que vocês vão fazer. Lembrando que os verbos vêm sempre com essa conjugação: conhecer, estar, verificar, mostrar, compreender. Os objetivos específicos da mesma forma, coloco aqui, analisar documentos próprios da escola, de forma a conhecer a unidade escolar e seus objetivos para a educação básica, entender como ocorre a rotina em tempos escolares por meio da observação, observar como ocorre a atuação do pedagogo nas atividades administrativas e pedagógicas. Então, veja, isso aqui eu coloco a título de exemplo, tá? Vocês não devem copiá-lo, devem se basear.
Aqui eu coloco a metodologia de trabalho do estágio por meio das etapas que vão ser realizadas. Vocês podem pegar essas etapas também como referência, por exemplo, análise documental, depois eu vou observar os tempos escolares, início, intervalos, etapa final. Depois vocês vão pegar a produção de relatórios. Pode ser que tenha mais alguma etapa? Sim, vocês acrescentem. Os recursos. Recursos, pessoal, pode ser que você use lá caneta, papel, tablet, enfim, o que você usar para fazer o seu estágio. Por exemplo, você leva papel e caneta para anotar as questões que acontecem dentro dos tempos escolares, e depois eu vou fazer o meu diário de campo. Então isso, você usou caneta e papel para fazer o diário de campo, então coloque como recurso para o estágio caneta e papel. Não, mas eu também tirei foto com o meu tablet, então coloca o seu tablet como um recurso utilizável. Tudo que você utilizar você coloca, mas não coloque nada que você não vai utilizar. Por exemplo, coloque aqui tabuleiro de xadrez, mas você não vai usar tabuleiro de xadrez, está fazendo um estágio de observação em que você vai observar a gestão escolar, então esse tabuleiro de xadrez não seria um recurso, tá? Logo vocês vão colocar as bibliografias, por exemplo, a bibliografia que vocês colocaram aqui nas justificativas, por exemplo, do Souza e do Graciano. Então, eles precisam estar aqui na bibliografia do projeto de vocês. Assim como outros, BNCC, por exemplo, pode estar aqui, porque baseia toda a organização escolar, né, curricular da escola. Então, isso também acaba interferindo na gestão. Vocês podem colocar aqui autores como Freire, como Saviani, enfim, autores que vocês já estudaram, principalmente nas disciplinas de gestão. E aí vocês praticamente concluem. Tem aqui a assinatura do estagiário, pessoal. Mas assim, não se apeguem a isso. Isso aqui é uma parte básica do projeto, mas não precisa deixar de fazer o projeto de estágio, porque você não tem uma impressora no dia de hoje. Faz o seu projeto, insira no Moodle. Quando você tiver um tempo, certamente eu vou corrigir esses projetos de estágio. Aí depois eu vou devolver a vocês se necessário. Quando vocês forem ao polo, tiver tudo certinho, vocês pedem o pessoal para imprimir, vocês assinam, escaneiam e coloca de novo no Moodle, sem problema algum, viu, pessoal? A gente só precisa de conversar que as coisas se organizam. Esse é o nosso primeiro estágio, nós precisamos de paciência. Muitas pessoas que não têm, mas é só a gente conversar que a gente se ajeita. Tudo certo? Então era isso, foi apenas um vídeo rápido para ajudar vocês, apesar de ter sido longo. Espero ter ajudado.